Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Acusado de ter liderado uma guerra de facções em 2002, dentro do presídio de segurança máxima Bangu 1, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, disse que é inocente durante o julgamento no fórum realizado nesta quarta-feira. O réu afirmou que não ordenou as 4 mortes de traficantes rivais ocorridas durante a rebelião. Segundo a acusação, Beiramar teria conseguido abrir caminho dentro do presídio e invadir a ala. O réu nega e diz que ouviu a confusão de longe e foi chamado depois pelos agentes penitenciários para negociar por ser considerado tranquilo. Ainda segundo Beiramar, ele ficava na ala A, junto com a mesma facção distribuída na ala C, de onde teria partido o ataque executado por 20 criminosos. Os 4 mortos, incluindo o traficante Arnaldo Pinto de Medeiros, o UE, eram da 2ª quadrilha lotada na ala D. Beiramar, que sempre foi apontado como líder da facção que comandou a rebelião, afirmou ao júri não pertencer a facção alguma. No depoimento, disse que era autônomo e que vendia drogas para várias quadrilhas, inclusive para a que foi atacada. Condenado a cerca de 200 anos de prisão por crimes diversos, o traficante voltou ao banco dos réus nesta quarta-feira para enfrentar o júri popular, composto por 5 mulheres e 2 homens. A sessão começou com mais de 2 horas de atraso, devido à ausência de uma das testemunhas de defesa, que acabou dispensada. A comissão que discute a reforma política apresentou ontem o relatório que propõe o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. A proposta tem provocado polêmica sobre a definição de financiamento de partidos e campanhas. Entre os principais pontos apresentados está a alteração dos critérios para a eleição de deputados e vereadores para o chamado Distritão, conforme sugerido pelo vice-presidente Michel Temer. Nesse sistema, apenas os parlamentares mais votados seriam eleitos. A tendência é que se reelejam aqueles que já são deputados. Outro ponto polêmico do relatório define a forma de financiamento dos partidos e campanhas. De acordo com o texto, as doações só poderiam ser feitas diretamente ao partido e não mais ao candidato. Os valores seriam limitados e definidos por uma outra lei. Que as empresas possam contribuir, possam participar do processo eleitoral, mas a quantidade de dinheiros que elas possam doar não venham provocar uma distorção no resultado do pleito eleitoral. Empresas que tenham contratos com o governo não poderão fazer doações financeiras. As coligações para deputados e vereadores deixam de existir. A troca de partido só será permitida 1 mês antes da conclusão do mandato. Fora desse prazo, haverá perda automática do cargo. E a partir de 2018, todas as eleições passam a ser feitas no mesmo ano, para todos os cargos políticos e com mandatos de 5 anos. O projeto determina ainda o fim da reeleição para cargos do Executivo. A votação está prevista para quinta-feira. Vamos fazer o debate quinta-feira o dia inteiro. Vamos ver se a gente consegue entrar à noite e encerrar a votação na própria quinta-feira. Operação Lava Jato, o dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, viajou para Brasília nesta quarta-feira para assinar acordo de delação premiada com o Ministério Público. Segundo o MP, o empresário seria o chefe do cartel de empresas que pagavam propina para fraudar licitações e obter contratos superfaturados na Petrobras. Pessoa foi preso em novembro de 2014 durante a 7ª fase da Operação Lava Jato. Desde o mês passado, ele cumpre prisão domiciliar aqui em São Paulo, monitorado por tornozeleira eletrônica. Depois da assinatura do empresário, o acordo de delação premiada segue para análise do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, para homologação. E a CPI da Petrobras ouviu ontem em Curitiba os 3 ex-deputados presos pela Operação Lava Jato. A doleira, condenada a 18 anos de prisão, disse que o Brasil é movido à corrupção. Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, André Vargas, paranaense atualmente sem partido, e Pedro Correia, do PP de Pernambuco, usaram o direito de ficar em silêncio. Por isso, responderam poucas perguntas e negaram envolvimento nos esquemas de corrupção da Petrobras.
Diante do silêncio dos ex-deputados, quem roubou a cena foi a doleira Nelma Kodama. Apontada como principal auxiliar de Alberto Youssef, ela foi a única a falar e disse que o Brasil é movido à corrupção. Uma vez que parou a corrupção, o Brasil parou. A doleira foi condenada a 18 anos de prisão por movimentar 11 milhões no mercado paralelo de câmbio. Ela foi presa no ano passado, quando tentava embarcar com 200 mil euros na calcinha, mas negou que o dinheiro estivesse escondido. Não estava na calcinha. Estava onde? Estava no bolso, aqui, exatamente aqui. Nelma Kodama respondeu cantando a pergunta sobre o tipo de relacionamento que tinha com o doleiro Alberto Youssef, principal operador da corrupção na Petrobras. Amada amante, amada amante, não é verdade? Outros 3 operadores do esquema também prestaram depoimento, mas se mantiveram em silêncio. Um deles discutiu com um dos deputados e, mais uma vez, houve bate-boca na sessão. A família de uma universitária que morreu na Argentina luta por justiça. O agressor é o namorado da jovem. O casal morava junto em Buenos Aires. Jovem, bonita e cheia de planos. Suene Carvalhais Munhoz tinha 26 anos, cursava o 3º período da faculdade de veterinária e morava em Buenos Aires, na Argentina, para onde se mudou ainda criança. Foi lá que a jovem conheceu Damián Ariel Loquetec. Após 2 anos de namoro, o casal decidiu morar junto. Eles também trabalhavam no mesmo setor de uma multinacional, até que uma promoção profissional teria provocado ciúmes no argentino. Ela ia ser transferida de prédio onde eles trabalhavam e ele não concordou. E ela falou que não tinha o que fazer. Ela foi transferida, não tinha por que discutir sobre isso, né? O ataque foi no dia 19 de julho do ano passado. E ela começou a gritar, a pedir socorro, aí os vizinhos começaram a bater na porta. Falar que se ele não abrisse, que eles iam arrombar. Dias após a agressão, Suene começou a sentir fortes dores de cabeça. Durante 8 meses, ela viveu uma rotina de internações e tratamentos. Em março deste ano, a jovem ficou 10 dias hospitalizada. Chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. No dia em que Suene morreu, o suspeito pediu licença no trabalho e nunca mais foi visto. Desde então, a família da vítima tenta, junto à embaixada brasileira em Buenos Aires, provar que Damián é responsável pela morte da jovem. Os parentes criaram um perfil numa rede social com a hashtag Justiça por Suene. A família pede a prisão do suspeito, que está em liberdade. Depois da agressão, ela teve a hidrocefalia e ela veio falecer disso. Depois de 8 meses de luta, né? Um homem suspeito de aplicar golpes em mulheres que conhecia pela internet foi preso em Minas Gerais. Ele fingia ser médico para atrair as vítimas. Ele não é um homem bonito. Foi mesmo na conversa que conseguiu enganar mulheres pelo Brasil todo. Eu sou um ator. Um ator, ele tem que ter essa malícia de falar. Em sites de relacionamento, se apresentava como Dr. Oscar Renato Batista Gomes, médico cirurgião plástico de 36 anos. Essa foi a isca usada para atrair as vítimas, roubar carro, dinheiro e joias. Em 4 dias de bate-papo, ele conseguiu convencer esta mulher a vir de Brasília até Goiânia para conhecê-lo. Ele falou para mim que ia me dar um carro de presente. Eu não queria a mulher dele andando em carro velho. E ele não fez o pagamento do meu carro e eu acabei ficando sem o carro novo e sem o meu carro antigo. Ele acabou preso no noroeste de Minas Gerais, para onde tinha fugido depois do último golpe. O suspeito confessou à polícia que vive de dar golpes. Já fez vítimas no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e agora em Goiás. Mesmo assim, foi preso apenas 2 vezes e nos 2 casos ficou menos de 1 ano na cadeia. O golpista foi autuado por estelionato e furto. Para diminuir a pena, que pode chegar desta vez a 8 anos de prisão, tentou enganar também o delegado. Estava tentando me convencer, falando que eu era uma pessoa muito boa, um delegado muito correto. Agora nós voltamos a falar sobre o julgamento de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, que acontece neste momento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O repórter Hernani Alves está lá e tem novas informações sobre o julgamento. Boa noite, Hernani. Boa noite. Olha, esse julgamento já dura 3 horas aqui no Tribunal do Júri, no centro do Rio de Janeiro. Fernandinho Beiramar, dessa vez, é acusado de matar 4 rivais. Isso no ano de 2002, durante uma rebelião no complexo penitenciário de Bangu. Vale destacar que o traficante já tem mais de 200 anos de condenação e pode aumentar esse número para mais de 300 anos, se for condenado a todas as penas máximas. Fernandinho Beiramar já foi interrogado durante o julgamento. Ele negou qualquer participação na rebelião, disse que não promoveu nem a rebelião, nem os assassinatos que ocorreram dentro do presídio Bangu 1 em 2002. 9 testemunhas não prestaram depoimento. Simplesmente foram dispensadas pela defesa e pela acusação, com o objetivo de que o julgamento andasse mais rápido. Apenas uma testemunha foi ouvida. Um outro traficante, Celcinho da Vila Vintém. Ele inocentou Beiramar da acusação, apesar de fazer parte de uma facção rival. O julgamento pode se estender até amanhã. Se isso acontecer, um forte aparato de segurança será montado para que Beiramar fique em 3 locais prováveis, ou aqui mesmo no Fórum, ou na Superintendência da Polícia Federal, ou de repente no próprio complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde ocorreu a rebelião pela qual ele é julgado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Hernani. Boa noite para você. E o chefe da segurança da Embaixada da Espanha em Brasília confessou ter matado a brasileira Rosimeire Justino Lopes, com quem era casado há quase 30 anos. O corpo dela foi encontrado dentro do apartamento do casal em Vitória, no Espírito Santo. O crime aconteceu de madrugada na cobertura desse prédio, num dos bairros de classe média alta de Vitória. Jesus Figon, de 64 anos, comissário de segurança da Embaixada da Espanha em Brasília, confessou ter matado com uma faca a esposa brasileira Rosimeire Justino Lopes, de 56 anos. Como todos os funcionários estrangeiros de uma embaixada, o comissário de segurança tem imunidade diplomática. Mesmo ele tendo cometido um crime no Brasil contra uma brasileira, não poderá ser preso e nem processado aqui. É um crime comum, então ele gosta dessa imunidade, a não ser que ele cometa crimes que violem o direito internacional. É o caso de narcotráfico, tráfico de armas, aí sim o país que enviou eles, ele retira a imunidade e ele poderá ser processado aqui no Brasil. O casal já estava junto há quase 30 anos e morava em Vitória há 2 anos e 8 meses. O comissário estava de férias. Jesus Figon disse à polícia que o crime aconteceu durante uma briga do casal. No dia de ontem, ela teria feito excessiva ingestão de bebida alcoólica e durante a madrugada eles tiveram uma discussão e, segundo ele, ela, ao partir para cima dele com uma faca, ele tomou essa faca da mão dela e efetuou os golpes que foram fatais. Por ser um fato inédito no país, a polícia ainda não sabe o que vai ser feito com o inquérito quando for concluído. Dois meninos, um de 12 e outro de 14 anos, foram apreendidos após roubarem um carro em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os garotos roubaram o veículo quando o motorista chegava em casa. Houve perseguição policial e troca de tiros. Os menores foram atingidos, medicados e levados para a Fundação Casa. O vereador de Franca, no interior de São Paulo, que deu um tapa no rosto de um marceneiro durante uma sessão da Câmara, foi suspenso do cargo por 60 dias. Flagrante de agressão em uma lanchonete no campus da Universidade de Brasília. Um homem aguarda na fila. De repente, ele se vira como se fosse jogar o capacete em alguém e desiste. Mas na sequência ele arremessa o capacete, que acerta uma cadeira e depois bate na cabeça de uma cliente. A mulher não conhecia o agressor, que fugiu em uma moto. O chefe da segurança da Embaixada da Espanha no Brasil confessou ter matado a própria esposa. Jesus Figon Leu se entregou e disse à polícia que matou Rosimeire Justino Lopes depois de uma discussão no apartamento do casal em Vitória. Eles eram casados há quase 30 anos.
A polícia pediu a prisão preventiva do decorador de festas de casamento Galvão Neto, que deu calote em 60 noivas no Distrito Federal. O prejuízo é de mais de R$1 milhão. Os investigadores acreditam que o decorador tenha fugido para Paris. A maior apreensão de maconha feita no nordeste do país aconteceu no município de Correntina, a 940 quilômetros de Salvador. Ao todo, foram quase 4 toneladas da droga. E a você que está aí assistindo a Record News, a gente aproveita agora para fazer um convite. Se você quer participar, compartilhar o conteúdo e opinar sobre a programação do canal, visite nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Record News TV e no Twitter, @rec_news. Participe! Uma perseguição policial terminou com 2 bandidos mortos aqui em São Paulo. Os criminosos tinham acabado de assaltar um restaurante na Zona Sul. O restaurante na Zona Sul da capital, que funciona 24 horas, amanheceu fechado. A madrugada lá dentro foi violenta. Os funcionários viveram momentos de pânico. Eles deram muita coronhada, porque não conseguiram o que eles buscavam. As testemunhas contam que eram 3 homens. 2 estavam armados. Eles queriam abrir o cofre do restaurante. Acabaram com o gerente, assim, espancaram ele porque queriam a senha do cofre. Eles não conseguiram, porque a gente não tinha. E eles simplesmente foram embora, levaram só nossos pertences assim, dos clientes e foram embora. Assim. Na delegacia, as vítimas disseram que um dos assaltantes fugiu a pé. Os outros 2 subiram numa moto e saíram rapidamente. Enquanto eles fugiam, a polícia foi avisada e localizou a moto. Houve perseguição. Para despistar os PMs, a dupla entrou na contramão da Avenida Washington Luiz, sentido Santana. A moto bateu num táxi. Os bandidos foram arremessados e morreram na hora. Nos bolsos, os celulares e o dinheiro roubado no restaurante, cerca de R$300. Uma das armas usadas na ação foi recuperada e é de brinquedo. A polícia ainda não sabe se o outro revólver também era falso e agora tenta apreender o 3º integrante dessa quadrilha. Imagens do circuito de segurança do restaurante devem ajudar na investigação. A segunda moto usada no assalto foi deixada no restaurante e apreendida. O taxista Roberto Evangelista de Lira, de 34 anos, ainda está muito abalado e não falou com a imprensa. As vítimas ficaram sabendo na delegacia que os 2 assaltantes morreram. A gente não espera o mal de ninguém, né? Mas eles estavam fazendo uma coisa errada, eles foram na contramão e sofreram um acidente. O furto de um pônei no Rio Grande do Sul deixou uma família sem a principal fonte de renda da casa. O animal puxava uma charrete e posava de modelo em fotos com crianças. De Pirulito, só restaram fotos e a charrete que ele costumava puxar com crianças na garupa. Eu quero voltar a passear com o Pirulito, eu quero ter ele de volta. E quem deixa com ele, por favor, devolva. Nós queremos muito que ele volte para casa, que todas as crianças aqui gostam muito dele. O pônei foi furtado enquanto pastava nessa esquina, o que fazia 8 anos. E as buscas agora são diárias. O dono percorre toda a cidade de bicicleta atrás de sua única fonte de renda. O seu Antônio Carlos cobrava R$15 por fotografia tirada com o pirulito ou por um passeio na garupa do pônei. Quanto que isso rendia para o senhor no fim do mês? Isso rendia em torno de R$1.000 por mês. Com esse dinheiro que eu ganhava com o pirulito é o que mantinha meus filhos, 2 filhos que eu tenho. Apesar de famoso, Pirulito não foi reconhecido em lugar nenhum depois que sumiu. A família registrou o boletim de ocorrência e a polícia procura pistas que levem ao paradeiro de Pirulito. E além do amor que ele traz para o seu Antônio, porque não é só comercial, não é só o valor do dinheiro. E agora olha essa história. No interior de Minas Gerais, um ladrão entregou um bilhete para anunciar um assalto. O bandido entra na loja e aborda a atendente. Ele parece tranquilo. É neste momento que o crime ganha um detalhe nada comum. Veja que o rapaz entrega um papel para a funcionária. Foi dessa forma, por um bilhete, que Pedro Marques Júnior, de 25 anos, anunciou o assalto. Apesar da aparente cordialidade do rapaz, o conteúdo do bilhete é em tom de ameaça. A letra não é das melhores, mas dá o recado.
Não grita se você não quiser levar um tiro. É pouca coisa que vou levar, entendeu? No fim, Pedro volta a se mostrar um bandido educado e tem a cara de pau de agradecer com um obrigado. Ele age rápido, em pouco mais de 2 minutos, tempo suficiente para roubar 7 óculos. Assustadas, as atendentes correm para o fundo da loja e chamam a polícia. Com medo, elas não quiseram dar entrevista. A ótica funciona há 1 ano e este foi o primeiro assalto no local. O prejuízo estimado pelo dono é de mais de R$1.000. Pouco tempo depois do assalto, a polícia analisou as imagens do circuito de segurança, identificou e prendeu o assaltante, que no primeiro momento chegou a negar que tinha assaltado a ótica. Com ele, a PM recuperou apenas 3 dos 7 óculos roubados. Ele falou que já tinha vendido por mixaria, um valor bem abaixo do valor comercial. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui em nosso telejornal. E agora nós vamos ao vivo à nossa redação em Vitória. Adriana Marques, boa noite. Oi, Maria Clara, boa noite. Enterrado na tarde de hoje o corpo de Rosimere Justino Lopes, assassinada pelo marido, um diplomata espanhol. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira aqui em Vitória. A família de Rosimere tenta entender o que pode ter motivado o crime. A despedida da cabeleireira Rosimere Justino Lopes, de 50 anos, foi marcada pela tristeza de amigos e familiares. O corpo foi enterrado em um cemitério público no município de Cariacica, em uma cerimônia rápida. O irmão de Rosimere conversou com jornalistas e disse não ter mágoa do espanhol Jesus Figon, autor do homicídio contra sua irmã. Até então é um relacionamento assim, normal, não tinha nada o que dizer. Ele era um cara extremamente apaixonado por ela, ele sempre fez a vontade dela, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Ele fazia tudo para ela, tudo que ela queria ele fazia mesmo, não tem o que dizer. Mesmo porque ele está quase 30 anos com a nossa família, ele ajudou a cuidar dos nossos pais, tanto meu pai como minha mãe, ele ajudou muito, ele gostava muito deles. E assim, foi um impacto muito grande que aconteceu com a gente, que a gente jamais esperaria isso acontecer. O crime aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, na cobertura do prédio onde a vítima morava em Vitória. A polícia, o espanhol afirmou ter agido em legítima defesa. Por ter imunidade diplomática e não ter sido pego em flagrante, Jesus não foi preso. De acordo com as leis internacionais, o diplomata poderá ser extraditado e julgado em seu país de origem. Para isso, basta que a Espanha faça uma solicitação para o governo brasileiro. No entanto, o governo espanhol já afirmou que, dependendo do resultado das investigações, Jesus perderá sua imunidade diplomática e poderá ser julgado aqui no Brasil. A filha do casal, que mora na Espanha, está a caminho do Brasil, mas não chegou a tempo da cerimônia. Ainda sem entender os motivos do crime, o irmão falou das boas lembranças ao lado de Rosimere. A imagem mais forte é ela brincando com a minha filha. Foi até a última folga que eu tive na empresa, que eu até fui lá, fez o churrasco, a gente tirou foto e ela ficou brincando com a minha filha. Ela ia lá em casa, eu ia na casa dela, mas para ter contato assim, passar o dia mesmo, foi esse dia, foi em janeiro que eu tive a folga. E a situação do diplomata espanhol se complicou bastante no final da tarde de hoje. O repórter Sérgio Rangel tem as informações. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Agora há pouco, a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou que o governo espanhol aceitou um pedido do Brasil para que Jesus Figon perdesse sua imunidade diplomática. Sendo assim, o espanhol deve ser julgado pela Justiça Comum aqui do Brasil. Hoje, o delegado que cuida do caso informou à imprensa que o espanhol pediu para ser transferido para Brasília, já que ele estaria recebendo ameaças de morte de familiares de Rosimere. Por se tratar de um caso inédito, essa é a primeira vez em que um diplomata estrangeiro mata um cidadão brasileiro em território nacional. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Federal, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Consulado Espanhol e também pela Interpol. Adriana. Uma pesquisa do IBGE apontou que 46% da população brasileira com mais de 18 anos é sedentária. Você vai ver os riscos que a falta de atividade física traz em um exemplo de superação.
Quem olha a Lília assim, magra, disposta, correndo, nem imagina como era a rotina dela há 8 anos atrás. Na verdade, eu não tinha preocupação nenhuma com a minha saúde, com a minha alimentação. Comia muita massa, muito doce, muita fritura, muitos embutidos, refrigerante, fritura, coxinhas. Não tinha mesmo a preocupação. Falta de hábito total com alimentação saudável. A professora chegou a pesar 86 quilos. Tinha quase 50% de gordura corporal. Foi considerada pré-obesa. E quando se viu nessa foto, percebeu que tinha que mudar. É uma foto em que eu estava sorrindo, muito assim, né, espontaneamente, aí tinha um papo muito grande aqui. E esse papo me fez assustar. Esse papo fez eu pensar assim, puxa vida, eu preciso mudar. Não só pela questão estética, né? Às vezes eu acho que foi a foto, então o estético chamou atenção. De lá para cá, emagreceu 30 quilos. Fez uma reeducação alimentar, começou a malhar e descobriu na corrida um novo prazer. Hoje, aos 36 anos, Lília é ultramaratonista. Foi até para a Argentina disputar uma prova de 70 quilômetros. É a primeira ultramaratona que eu fiz. Eu já fiz várias maratonas. O meu desafio deste ano era fazer a minha primeira ultramaratona de 70 quilômetros. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, 46% da população do país é sedentária e 29% dos brasileiros assistem televisão por 3 horas todos os dias. O sedentarismo traz risco, inclusive, de morte maior que a própria obesidade. Porque quando a gente fala em obesidade, a gente pega um número que é o peso. Então, aquela pessoa que está acima do peso. Só que mais importante ou fundamentalmente do que está acima do peso é saber se os seus marcadores, que a gente fala, coisa que está no sangue, que são chamados fatores de risco para ter um infarto, um derrame, uma diabetes, estão alterados, que é o açúcar do sangue, o colesterol, a pressão arterial, a resistência vascular, várias outras coisas que com a prática da atividade física, muitas vezes esses fatores são diminuídos ou melhorados. Mesmo com quase metade da população brasileira sedentária, aqui na Grande Vitória, muitas pessoas deixam as desculpas de lado e vão para o calçadão cuidar da saúde. Quando eu parei de fumar, que eu era mais um daqueles que fumava desde os 13 anos de idade, aí comecei a caminhar, não aguentava andar, mas a persistência me levou hoje com 71, venho na Romaria de Vitória aqui, não tomo nem água. Pelo menos 3, 4 vezes por semana, para manter a saúde, né, e ajudar no controle das taxas, né. Primeiro, para minha saúde, qualidade de vida. E segundo, para manter o corpo. No tornozelo de Lilian, que já foi quase obesa, a marca de uma nova rotina, uma tatuagem de corrida. Mas ela não corre para ganhar o primeiro lugar nas disputas, e sim para superar os próprios limites. Não é ganhar a competição, é a minha superação. As pessoas me perguntam, mas em que lugar você chegou? Eu falo, não importa em que lugar eu cheguei, importa que eu cheguei. Que eu trouxe a minha medalha, ela está lá, ela representa tudo que eu vivi ali, entendeu? Independente da colocação. Hoje o meu objetivo não é chegar mais rápido, é chegar mais longe. Por isso que eu fui fazer os 70 e já voltei com o sonho de fazer 100 e eu não sei onde isso vai parar não. Desemprego em alta, inflação e crédito retraído são situações que alguns setores estão enfrentando nos últimos meses por conta da crise econômica. Mas isso não está acontecendo em todas as áreas. Tem gente andando na contramão e aproveitando o momento para lucrar. Não tá fácil para ninguém. É preço alto na gasolina, nos alimentos. A fartura do crédito também acabou. Por isso, tem muito trabalhador se virando para fechar as contas no fim do mês. Rapaz, tem que rebolar bastante, porque não tá fácil não. O comércio nosso caiu muito. A gente tem uma queda hoje em torno de 50% das vendas do que aconteceu de dezembro para cá. Então tá bem difícil. Eu não sei o que a gente vai fazer daqui para frente, não. A feira, mesmo domingo, fiz uma feira, eu caí para trás mesmo. Tive que reduzir bastante. Então o que está fazendo é para comer mesmo, porque só tá feio o negócio, ó. Tá horrível, horrível. Eu fui no banco ali agora, quase caí para trás, tá feio o negócio. Tá doendo no bolso, a situação financeira tá difícil, principalmente para quem é aposentado. Porque salário de aposentado sobe bem pouquinho, enquanto o salário mínimo sobe maior do que o do aposentado. Acho que dói no bolso de todo mundo, inclusive a inflação todo mundo está vendo que nos próprios supermercados é visto isso, né? Mas apesar das dificuldades, quem fez o dever de casa lá atrás, quando o vento soprava a favor, está colhendo os frutos agora, em plena crise.
É o caso deste centro de convenções no município de Vila Velha. A proprietária mostra com orgulho a agenda que já tem reserva até em 2017. O segredo? Planejamento. É a sensatez na hora de fechar um contrato, de abrir uma agenda para um cliente, não se deixando levar pelo momento, pelo que os outros fazem, mas você ter realmente a certeza de onde você está pisando e conhecer a tua empresa. É claro que nem mesmo os mais organizados estão imunes à crise. Por isso, a empresária explica que é preciso estar atento para não se complicar. O que a gente busca sempre é a ponderação, o juízo na hora de fechar um contrato, de você poder planejar, ver um futuro a gente trabalha com uma agenda de 2 anos aí, né? E a gente sabe que o mercado às vezes abre um pouco mais, o cliente vem aqui, traz essa informação para a gente e a gente não se deixa levar por isso. A gente tenta explicar para ele que a segurança para o evento dele está justamente nesse tipo de atitude que a gente tem aqui, nesse tipo de planejamento. Se você não fez o dever de casa na hora certa, calma. É nos momentos mais difíceis que as oportunidades surgem. É o que garante o diretor do Sebrae. A crise ela pode gerar muitas oportunidades. A primeira oportunidade que ela pode gerar que é um momento para você rever toda a sua empresa. Quer dizer, na crise a gente tem que aumentar a receita e diminuir a despesa, ou seja, racionalizar internamente, buscar evitar desperdício, buscar melhorar a sua eficácia interna, melhorar os processos e buscar também novos mercados. Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, Adriana. Boa noite para você. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. Nós voltamos com a Hora News Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. Seminário discute como ideias inovadoras podem chegar ao mercado de trabalho. Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim querem que motociclistas usem capacetes com o número da placa da moto. E os últimos preparativos no Kleber Andrade para a decisão do Campeonato Capixaba no sábado. Nós voltamos a falar agora sobre o caso do diplomata espanhol que assassinou a mulher aqui em Vitória. Sobre esse assunto eu converso com Paulo César Gomes, o nosso comentarista em segurança pública. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Me parece que o diplomata esteve hoje na Polícia Federal prestando depoimento. Paulo César, qual a informação que você tem sobre isso? Bom, Adriana, o diplomata esteve na Polícia Federal até o final da tarde prestando declarações sobre o crime que tinha cometido nessa última terça-feira. Me parece que ele estava acompanhado de um advogado, Paulo César. Ele já tem esse acompanhamento? Tá, Adriana, ele estava acompanhado de um advogado, um representante consular também estava com ele, prestou todas as informações necessárias ao delegado da Polícia Federal para prosseguir nas investigações, para elucidar de que forma aconteceu esse crime. Vou pedir aos meninos para soltarem de novo a reportagem que o Sérgio Rangel fez hoje sobre o enterro da Rosemary, para a gente ver mais uma vez o que a família falou, porque a família busca entender o que aconteceu. Pedir os meninos para colocar, por favor. A despedida da cabeleireira Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, foi marcada pela tristeza de amigos e familiares. O corpo foi enterrado em um cemitério público no município de Cariacica, em uma cerimônia rápida. O irmão de Rosemary conversou com jornalistas e disse não ter mágoa do espanhol Jesus Figon, autor do homicídio contra sua irmã. Até então é um relacionamento assim, normal, não tinha nada o que dizer. Ele era um cara extremamente apaixonado por ela, ele sempre fez a vontade dela, isso todo mundo sabe, todo mundo viu. Ele fazia tudo para ela, tudo que ela queria ele fazia mesmo, não tem o que dizer. Mesmo porque ele está quase 30 anos com a nossa família, ele ajudou a cuidar dos nossos pais, tanto meu pai como minha mãe, ele ajudou muito, ele gostava muito deles. E assim, foi um impacto muito grande que aconteceu com a gente, que a gente jamais esperaria isso acontecer. O crime aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, na cobertura do prédio onde a vítima morava em Vitória. A polícia, o espanhol afirmou ter agido em legítima defesa. Por ter imunidade diplomática e não ter sido pego em flagrante, Jesus não foi preso.
De acordo com as leis internacionais, o diplomata poderá ser extraditado e julgado em seu país de origem. Para isso, basta que a Espanha faça uma solicitação para o governo brasileiro. No entanto, o governo espanhol já afirmou que, dependendo do resultado das investigações, Jesus perderá sua imunidade diplomática e poderá ser julgado aqui no Brasil. A filha do casal que mora na Espanha está a caminho do Brasil, mas não chegou a tempo da cerimônia. Ainda sem entender os motivos do crime, o irmão falou das boas lembranças ao lado de Rosemary. A imagem mais forte é ela brincando com a minha filha. Foi até a última folga que eu tive na empresa, que eu até fui lá, fez o churrasco, a gente tirou foto e ela ficou brincando com a minha filha. Ela ia lá em casa, eu ia na casa dela, mas para ter contato assim, passar o dia mesmo, foi esse dia, foi em janeiro que eu tive a folga. Paulo César, como nós mostramos aí no Bloco Nacional, no finalzinho do dia, o Itamaraty confirmou que ele perdeu a imunidade diplomática de acordo com decisão do governo da Espanha. Como é que fica a situação dele agora, Paulo César? Bom, Adriano, o Brasil ele foi consignatário da Convenção de Viana pelo decreto 56.435 de 1965. E o artigo 31 diz o seguinte: todo agente diplomata terá imunidade e jurisdição penal. Então, ele não poderia ser julgado e preso no Brasil. Mas o artigo 32 diz o seguinte, que o país de origem pode renunciar essa imunidade diplomática e ele passará a ser julgado no país onde ele cometeu o crime. No caso em que estamos falando, se a Espanha vai renunciar ou já formalizou essa renúncia penal, o que vai acontecer? Ele será julgado pelo crime de feminicídio. Seria um dos primeiros, um estrangeiro a ser condenado ou não pelo esse crime de feminicídio. Lembrando que o crime de feminicídio ele tem uma pena maior, ele pode pegar até 30 anos. Exatamente, e me parece que na Espanha, se ele fosse condenado, a pena seria menor. Então aqui no Brasil é mais rígido. Exato. E em relação ao Código Penal da França, que é o da Espanha, o artigo que se refere a isso, o artigo 130, ele diz o seguinte: uma pessoa cometendo um homicídio simples é condenado de 10 a 15 anos. E o 131, se essa pessoa for condenada, pode ser penalizada de 15 a 20 anos de prisão, que seria o caso que seria um agravante. No Brasil, a lei é mais dura. Em caso do feminicídio, ela poderá ser condenada de 20 a 30 anos. Então, mostra que o Brasil tem um pouco mais avançado na aplicação da lei para os infratores. Paulo César, isso significa que a qualquer momento pode sair mandado de prisão? Se acontecer, Adriana, de for renunciada essa condição dele de diplomata, o delegado que está presidindo o inquérito poderá requerer a prisão preventiva dele, mas enquanto isso, ele está sob a orientação do consulado espanhol aqui no Espírito Santo. Paulo César, ele disse em depoimento à Polícia Civil que cometeu o crime em legítima defesa. Mas você vê aí algum indício de crime passional? Adriana, possivelmente. Vai depender muito das investigações. O que a autoridade apurou na cena do crime, quais foram os depoimentos dados na Polícia Civil, na Polícia Federal, ver as contradições desses depoimentos, fazer uma varredura de onde aconteceu esse evento crime para que a autoridade policial chegue numa conclusão. Mas pela vontade em que esse cidadão desferiu várias vezes um golpe mortal na vítima, mostra uma raiva. Então isso tudo vai ser analisado pela autoridade policial para o indiciamento dele. Paulo César, saindo o mandado de prisão, ele deve ir para uma cadeia comum, já que ele perdeu aí os direitos diplomáticos? Nesse caso, Adriano... Ou ele é preso pela Polícia Federal? Não, ele será preso pela Polícia Civil, porque o crime é de competência da Polícia Civil. Mas questões diplomáticas, humanitárias, ele deverá ser colocado num local de custódia no Espírito Santo denominado de seguro, onde tem os presos que são detidos pela Polícia Federal. Ele pediu, inclusive, para responder pelo crime em Brasília, porque, segundo ele estaria sendo ameaçado de morte. Isso pode acontecer? Não, não tem a mínima condição, porque o crime foi praticado no Espírito Santo. A jurisdição de apuração em relação é o Espírito Santo e não Brasília. Ele poderá, sim, ficar detido lá em Brasília, mas respondendo pelo crime daqui. Pode acontecer que ele nem venha aqui, respondendo só por carta precatória esse crime.
Tá certo, Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora Ok, News. Adriana, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, está faltando sangue no Hemonúcleo de Linhares e para que a situação não piore ainda mais, é preciso que a população se mobilize. 30 minutos. Esse é o tempo que leva em média para uma pessoa doar 450 ml de sangue e ajudar a salvar a vida de outras 3 pessoas. Não é difícil encontrar quem precisa de uma transfusão de sangue, seja por tratamento médico ou por acidentes, mas é difícil encontrar doadores. Em Linhares, o Hemonúcleo vem sofrendo com a falta de estoque para emergências e a população tem sido convocada a ajudar. Esta é a situação da sala de espera de doação de sangue aqui em Linhares, totalmente vazia. A equipe do Hemonúcleo vem realizando campanhas para tentar aumentar o número de doadores. Na verdade, não aumenta o nosso estoque de sangue. A gente precisa ter um estoque e não somente doadores de reposição, ou seja, a gente precisa de doadores voluntários que venham aqui constantemente. Segundo a assistente social, a queda no número de doadores compromete o atendimento à demanda diária do Hemonúcleo. Nessa época do ano, infelizmente, as doações caem. A gente acredita que tem a ver com a colheita do café. E aí a gente tem uma queda assim, percentualmente de 30%, mais ou menos, no total de doadores aqui. Segundo o Ministério da Saúde, de 2013 a 2013, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência 627%. Todas as conquistas foram possíveis graças aos doadores de sangue. O que parece ser um gesto simples de solidariedade, na verdade, é uma ação que pode salvar vidas. Quinta-feira de sol entre nuvens no estado por causa da entrada de instabilidade marítima. Chuva rápida da tarde para a noite. Veja a previsão do tempo para a sua região. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Boa noite para vocês também. Olha, 2 homens foram presos ontem aqui em Cachoeiro acusados de tráfico de drogas. Um deles é de Bitirama e teria ido buscar a droga no Rio de Janeiro. Daniel Tavares de Almeida, de 24 anos, e Eliton Silva, de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira. Eles estavam em uma moto e foram abordados por militares que suspeitaram da atitude dos rapazes. Com a dupla, a polícia apreendeu 1,5 kg de maconha prensada. Daniel confessou que o entorpecente era dele. Eu fiz isso pela primeira vez, para ver se eu não andava muito atrás de droga, passar mais tempo para não andar atrás e poder fumar. Durante a entrevista, Daniel confessou que é viciado em drogas e que todo o material seria para consumo próprio. Ele teria ido ao Rio de Janeiro buscar a droga e levaria para Ibitirama, sua cidade natal, mas não conseguiu ir direto, pois ficou com medo de passar pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101. Daniel, você de Ibitirama estava há quanto tempo aqui em Cachoeiro? Desde ontem, vim ontem para cá. Você veio para cá fazer o quê? Eu vim buscar uma droga que eu deixei escondido. Aonde? Indo para Vitória, BR. Que tipo de droga e que quantidade? 1,5 kg de maconha. E o que você ia fazer com essa droga? Fumar e fumar. Só fumar. Eliton é um velho conhecido da polícia e já tem passagens pelo mesmo crime, mas dessa vez ele alega que a droga não era dele, que estava apenas ajudando o Daniel a sair de Cachoeiro. Eu estava sentado na calçada da minha casa, no Bela Vista, ele veio do lado do Paulo Pereira de moto. Ele parou por mim e perguntou como que eu faço para sair de Cachoeiro. Eu falei assim, só se eu pegar aqui, que tem o trevo do Ita ali, que ele ganha na Itapemirim, ele vai direto.
Ele falou, não, mas eu te dou um dinheiro para você me tirar daqui, só me levar até no trevo, para onde eu saio daqui. Eu falei assim, não, eu posso levar o senhor sim, mas não tem problema nenhum não. Ele não tem não, ele foi, só chegou para trás, eu sentei, ele me deu o capacete e eu fui. Então você não conhecia ele? Não, eu nunca vi ele não, senhora. E um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Cachoeiro quer obrigar os motociclistas a usarem cintos nos capacetes, a identificação da placa do veículo. A intenção é que a medida ajude a reduzir os índices de criminalidade aqui no município. Cachoeiro de Itapemirim conta com uma grande frota de motocicletas. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal quer obrigar os motociclistas a usarem no capacete de forma legível a identificação da placa da motocicleta. A proposta é do vereador Braz Agoto, que acredita que a medida possa ajudar na redução dos crimes. O objetivo nosso é diminuir a criminalidade no município de Cachoeiro de Itapemirim, tendo em vista que mais de 70% dos assaltos à mão armada e os homicídios são praticados por motoqueiros. Motoqueiro, sendo dois, o motoqueiro mais o carona. Chega, pratica o assalto à mão armada e às vezes até a morte aí, como nós temos exemplo de muitos que aconteceram em Cachoeiro. O titular da Delegacia de Crimes contra a Vida é a favor do projeto. Ele esclarece que em muitos crimes praticados na cidade, a moto e o capacete são utilizados. Para ele, a identificação pode contribuir com o trabalho da polícia. É uma enorme gama de crimes cuja prática é muito facilitada pela utilização de motocicletas e principalmente pelo encobrimento das faces dos autores desses crimes com o uso de capacete. O projeto foi lido na sessão da última terça-feira e agora será analisado pelas comissões da Casa de Leis. O vereador autor da proposta acredita na aprovação do projeto. Já foi lido em primeira discussão, 45 dias para estar havendo lei. Em segunda discussão, o prazo máximo da Câmara aqui é 45 dias para estar lendo, passando pelas comissões e voltando ao plenário para estar votado para ver a lei em segunda discussão. Caso a lei seja aprovada, todos os motociclistas de Cachoeiro deverão trazer no capacete, inclusive do carona, a identificação do veículo, as letras e os números da placa. O projeto é polêmico e nas ruas divide opiniões. Para mim, na verdade, isso aí não vai significar nada. Eu acho que sim, porque a pessoa que não tem nada a temer pode identificar tranquilamente. Para mim, não faz diferença nenhuma, não. Você colocaria o adesivo tranquilo? Colocaria tranquilamente. E acha que pode ajudar no trabalho da polícia? Acho que pode, sim. Eu acho que até seria válido, né? Agora, o do carona é mais difícil, porque ele não vai estar, né, andando sempre com o mesmo capacete. Eu acho mais difícil, mas se for só pro do motociclista, né, seria válido. Mas o carona também pode assaltar, então eu acho que fica no meio termo, né? Eu acredito que pode valer e pode não valer, né? Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite para você e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. Depois do intervalo, os últimos preparativos no Kleber Andrade, palco da decisão de sábado do Capixabão. A gente volta já. Como fazer uma boa ideia chegar ao mercado e ter sucesso? Esse foi o tema do 2º Seminário Estadual de Inovação que aconteceu hoje na Federação das Indústrias aqui do estado. No auditório, os pesquisadores estavam concentrados. Muitas ideias foram apresentadas e os inventores não perdiam nada. Da ideia ao mercado, esse foi o tema do 2º Seminário Estadual de Inovação. Aqui, os pesquisadores trocaram experiências e as novas ideias puderam ganhar orientação e investidores para chegar ao mercado de trabalho. É bacana ter ideia, mas existem algumas ferramentas de mercado, que são as leis de mercado, é marketing, é propaganda, é como você vai botar, colocar uma roupa nessa invenção. Como que você vai colocar isso no setor produtivo, que tipo de embalagem que você vai colocar, você vai ter que ter licenciamento, certificação. Então é um caminho muito longo. Então é muito burocrático. Então o inventor acaba ficando no meio do caminho. Na verdade, a questão do inventor hoje é ter essas ferramentas de apoio, que estão as subvenções, para poder chegar ao mercado com mais facilidade.
Foi pensando nisso que Leandro participou do evento. Ele e o pai têm uma marcenaria e o rapaz teve a ideia de, ao invés de usar o MDF, uma mistura de madeira prensada, usar o ACM, alumínio composto, que é muito utilizado na construção civil para a confecção dos móveis. A ideia deu certo. Os móveis já são comercializados no estado, mas Leandro quer mais, expandir para todo o Brasil. Além das ideias que já estão sendo expostas aqui nesse evento, a gente vê a oportunidade de encontrar investidores para a nossa ideia e trazendo o nosso método de trabalho de uma forma massificada, industrializada e levar todo o território nacional. Neo César é inspiração para os novos inventores. Em 15 anos de pesquisas, ele inventou uma solução biológica que extermina o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O vídeo mostra o primeiro teste público feito mês passado em um valão a céu aberto e um depósito de pneus na Grande Vitória. No teste, a solução orgânica teve 100% de aproveitamento. Hoje, a invenção capixaba já possui reconhecimento nacional e vai começar a ser aplicado pelo governo federal no país. Nós iniciamos com essa formulação uma vez que a minha filha pegou uma contaminação de uma areia e nós descobrimos o que era. Fizemos os ensaios ali para ver qual tipo de contaminação e logo depois nós vamos descobrir as contaminações que estavam ali e nós começamos a aplicar esse trabalho. Eu abandonei meu trabalho, então, meu serviço, e passei a pesquisar somente isso. E hoje nós temos o Septec ambiental, que é o produto patenteado, registrado na Anvisa e com todas as legislações ambientais. O governo do estado também participou do seminário. A subsecretária de Ciência e Tecnologia conta quais projetos o governo tem para incentivar os novos inventores. Atualmente, a gente está estudando, dentro da FAPES, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado, alguma viabilidade da gente dar algum prêmio para esses inventores independentes. A gente vê o que pode ser aproveitado pelo mercado. Então, o que a gente quer fazer como governo? É mostrar algumas possibilidades que a gente tem e promovendo algum prêmio via fundação, a gente consegue ajudar a que essa tecnologia chegue ao mercado. Rio Branco e Desportiva decidem no sábado o título do futebol capixaba. E esse é o assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Para você, quem será o campeão no próximo sábado? Rio Branco ou Desportiva? Vote! Nosso site é o semnoticias.com.br. E hoje nós estivemos no palco do espetáculo Kleber Andrade em Cariacica. O repórter Paulo Duarte conversou com os dirigentes de Rio Branco e Desportiva, que decidem o título no próximo sábado. Em 1983, o Rio Branco fazia o primeiro jogo oficial no estádio Kleber Andrade. O primeiro ingresso é uma relíquia. Passados 32 anos, o Capa Preta retorna para tentar o primeiro título no novo estádio e com as adequações sendo realizadas. Sabemos que alguns equívocos foram cometidos pela arquiteta em relação a isso. Não tem uma área para aquecimento dos jogadores substitutos. Então, os brancos virão para trás dos gols. Para trás de um dos gols. E o que ocorre? Vai ter visibilidade realmente. Deixa de ser um ponto cego, que era uma coisa vexatória para o estádio, que custou, ou melhor, vai custar muito mais do que já foi dito, e você ter ponto cego no estádio, quando você tinha toda a possibilidade de fazer uma obra que realmente atendesse ao torcedor de todas as maneiras. A divisão de torcida, aqui que vocês chamam de separadores de torcida, todos eles foram colocados, vão ser colocados tapumes na área do palco, de uma arquibancada a outra, para que não tenha acesso de ninguém ao campo. Vai ter, na parte de trás, vai ter também divisória e uma área comum apenas para o pessoal da imprensa estacionar carro, aquelas coisas todas. Enfim, tudo que eles pediram foi solicitado, está sendo feito, a empresa está trabalhando a 1000 por hora, inclusive nós temos plena certeza de que amanhã à tarde será entregue o estádio ao Rio Branco. Quando Rio Branco e Desportiva Ferroviária pisarem neste gramado, um fato histórico vai acontecer. Vai sair o primeiro campeão do novo estádio Kleber José de Andrade. 30 anos se passaram para uma decisão e esta decisão vai acontecer no sábado. Com a emoção de torcedores do Rio Branco, de torcedores da Desportiva, a história vai ser mais uma vez escrita aqui no novo estádio de Campo Grande. Ex-jogador,
assessor da Federação de Futebol por 12 anos, hoje dirigente. Pedro Soares é torcedor da Desportiva Ferroviária e, como tantos outros, sente a emoção de estar no estádio para mais uma grande decisão. Se você perguntar o tamanho da importância, o tamanho da emoção, o que significa, não tem explicação. Independente de hoje do estar dirigente da Desportiva, que é o grande rival do Rio Branco, dentro do campo, né? Aqui vivi grandes momentos, né? Grandes jogos, e a gente sempre na expectativa que o estádio ficasse pronto, porque tivéssemos um grande palco. Não tem como não lembrar de ex-dirigentes, ex-jogadores, ex-cronistas esportivos, ex-radialistas que já não estão mais aqui, que já foram, já estão em outro plano. Então hoje eu acho que no sábado, e quando as duas equipes adentrarem o gramado, Kleber Andrade, quando o estádio estiver cheio, estiver lotado, escreve-se uma nova página do futebol capixaba. O campo de jogo recebe os últimos cuidados. O estádio Kleber Andrade, com os trabalhadores do projeto social da Secretaria de Justiça, está sendo todo preparado para que neste sábado o futebol capixaba mostre ao Brasil a sua grandeza e a paixão da sua torcida. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal, sinoticias.com.br. Boa noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.